Nos últimos meses, estamos apreciando como que a Rússia e a Ucrânia estão lidando nesse processo, nessa guerra. E o mundo inteiro está refém, de certa forma, desse movimento. Nos últimos meses, estamos vendo a escalada militar entre Rússia e Ucrânia. Nesse contexto aí, a gente pode observar que o mundo inteiro está refém desse conflito. Então daí a gente tira uma reflexão para entender como que algumas variantes podem denotar que se um país está à frente ou não. Então se você quer saber qual país está em vantagem ou desvantagem, fica até o final do vídeo que você vai compreender. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ó. Se inscreve, tá? Deixa aquela tua curtida e ativa o sininho, porque desta forma, toda vez que eu produzir um conteúdo, você vai ser notificado, ok? Então, vamos lá. Quando a gente, há 6 meses atrás, 7 meses, a gente começou a observar aquele movimento de guerra, que a gente sabe que foi uma guerra, uma invasão, mas a Rússia disse que foi uma operação especial para acabar com o nazismo. Foi o motivo que ele usou para colocar seus militares dentro do território ucraniano. Mas daí a gente tem que voltar lá no passado e ver em 2014 que ele invadiu a Crimeia, que é uma ilha ucraniana que a Rússia foi lá e invadiu e ninguém fez nada, tá? Então dali já existia a possibilidade de que isso iria acontecer, tá? E acendeu um alerta vermelho no planeta inteiro. Só que tomou mais força hoje em dia com o que a gente está presenciando na mídia tradicional e também nas mídias sociais. Porque antes, quando a gente ia ali falar de guerra e de conflitos entre países, a briga ali pelo poder, tá? A geopolítica, ela nos dá vários elementos para a gente poder fazer uma análise. Então, antes a guerra era travada com o clima, tá? Eles faziam o estudo do clima, do relevo, da vegetação daquele território. Antes tinha muito o poder bélico, que botava muito medo nas pessoas, principalmente a constante ameaça de guerra nuclear. Então daí, até aí tudo bem, é o normal de uma guerra, isso acontecer. A infantaria invadindo o país, várias mortes, várias baixas. Mas daí a gente tem um porém aqui para alertar. Um exemplo é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora, esse livro daqui, ó, que sempre me acompanha em todos os vídeos, já tá um pouco velho. Comprei usado esse livro aqui, um dos melhores livros de estratégia militar do mundo. Até políticos usam esse livro aqui para poder lançar suas estratégias, tá? Aqui é um estudo geográfico da guerra, porque aqui o general Sun Tzu, que era um filósofo também, ele publicou vários capítulos em que diz que um exército forte, ele tem que avaliar a geografia, ele tem que avaliar o relevo, o clima, as estações do ano, a vegetação. Tudo tem que ser contextualizado para que essas estratégias sejam colocadas na mesa, para daí se lançar as suas ofensivas e já prever o próximo passo do inimigo. Mas daí a gente está no século 21, temos hoje tecnologia, temos informática, e hoje a gente consegue ter isso de forma espontânea, através de um celular, através da internet. O que a Rússia fez com a Ucrânia? Começou a destruir os seus sistemas de antena, de transmissão. Daí entra a figura do Elon Musk, que ele forneceu internet de graça para a Ucrânia, para dessa forma poder mostrar para o mundo em tempo real o que estava acontecendo ali naquele conflito e no território. Então daí agora eu vou te mostrar o primeiro motivo que eu vou te dizer que a Rússia está em desvantagem. Então esse primeiro motivo é justamente usar as redes sociais. Quando a gente está ali sentado no nosso confortável sofá e a gente começa a observar imagens
de mísseis que são lançados em shopping, escola, áreas de moradias. A Rússia diz que foi um ataque militar, mas quando você olha, só tinha civis. Então isso mexe com a emoção das pessoas. Isso acaba se tornando uma comoção mundial que pressiona a Rússia a não continuar com esse tipo de ataque, com esse terrorismo, denominado como crime de guerra. Então daí começa a vir sanções econômicas para barrar a Rússia de fazer comércio com outros países do mundo, para enfraquecer a sua economia, e seria ali uma forma de fechar um duto dessa sua economia para não alimentar mais os exércitos e as suas tropas, para enfraquecer o seu exército. Segundo ponto, daí entra no contexto os Estados Unidos e a União Europeia fornecendo armamento, e armamento compacto agora, lança-mísseis que consegue derrubar helicóptero, destruir blindados. Então tudo isso ali passando por alguns países da fronteira com a Rússia. Então daí a gente vê que não existe aquela guerra que a gente via como vários países participando, mas de forma indireta já está ocorrendo uma guerra mundial, porque já tem ali o próprio dos Estados Unidos mandando dinheiro para a Ucrânia se manter firme nessa resistência. Então daí a gente já consegue observar que é praticamente a Rússia contra os países ocidentais inteiros, ajudando a Ucrânia. Terceiro, são as sanções econômicas. Tá? Essas sanções econômicas, elas fazem o quê? Não é só enfraquecer a economia, a gente tem que entender como que isso acontece. O que é que os países ocidentais fazem? Começa a limitar o consumo de combustíveis fósseis, que a Rússia é uma grande produtora mundial hoje, como o gás natural e o petróleo, e evitando dessa forma e pressionando outros países para que não compre, não faça comércio com empresas russas também. Então muitas empresas russas estão sofrendo também com esse impacto econômico, porque dessa forma vai obrigar aos grandes industriais, os grandes empresários da Rússia a pressionar Putin para que ele reveja as suas ações. Dessa forma vai fortalecendo mais a Ucrânia nesse sentido. O quarto, a Alemanha hoje é uma grande consumidora do gás natural da Rússia, que depende desse gás para alimentar as casas. Daí a gente vem quando eu trouxe aqui o livro Arte da Guerra, porque lá diz que você tem que usar o clima a seu favor. Então Putin esperou o inverno no hemisfério sul chegar para fazer o quê? Cortar o gás, diminuir a distribuição desse gás, porque esse gás ele serve para duas coisas na Alemanha: para alimentar as casas. Aqui a gente usa ar-condicionado, lá eles usam aquecedores. Então, o segundo ponto é para o fornecimento das indústrias. Então vai enfraquecer a Alemanha dessa forma, que hoje é o país mais poderoso do oeste europeu, dos países ali da União Europeia. Vai enfraquecer a Alemanha, que é o país que arrasta toda a economia. Então daí começa essa briga, essa guerra econômica, justamente usando as fontes de energia, tá? Então daí a Alemanha começou a rever as suas políticas militares. Então começou a aumentar o investimento no exército alemão após esse movimento. E também dessa forma enfraquece a diplomacia entre os dois países. E o quinto é o último movimento que a Rússia fez esses dias, quando convocou mais de 300 mil reservistas para o fronte de guerra. Então, a partir do momento que estava só mexendo com a Ucrânia, era outro ponto, era um desgaste externo. Mas a partir do momento que Putin manda pegar lá nas suas casas 300 mil homens para ir para a guerra de forma involuntária, então isso começa a causar um desgaste interno com a própria população. Então a população da Rússia agora está começando a se insurgir contra o governo, fazendo protestos. Está acontecendo agora muitos conflitos dentro da própria Rússia
com a própria população. Então daí é mais um ponto que eu queria trazer aqui, que mostra que a Rússia está enfraquecendo. Até quando esse conflito vai durar? Não sei, mas acredito que a Rússia não consiga chegar no final do ano sadia economicamente e com o seu desgaste interno com a própria população, que vai começar a pressionar os políticos russos e até os empresários para que converse com Putin, para ver se coloca uma pressão a mais nele, para que ele pare com essa escalada, que não tenha mais esse interesse de ocupar todo o território ucraniano, e sim ficar com as áreas que já tem ocupada, que é a Crimeia e o leste ucraniano. Mas daí vem um contraponto que Putin vai querer impor para a Ucrânia, é desistir de entrar na OTAN. Porque se a Ucrânia não voltar atrás dessa ideia de participar da OTAN, a Rússia vai até o limite. E daí ele já assinalou várias vezes que pode usar armamento nuclear. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente pode ter, na atualidade, talvez o uso de arma nuclear que pode prejudicar o mundo inteiro, e a gente vê a barbárie voltando simplesmente pelo território, porque a OTAN foi uma aliança militar criada justamente com o final ali da União Soviética, justamente para impedir essa ideia russa de querer dominar o mundo, tá? Então é uma forma de pressionar a Rússia a parar de pensar com esse movimento expansionista de tomar território. Então, se a Ucrânia não voltar atrás em participar da União Europeia e da OTAN, esse conflito talvez termine de forma trágica, tá? Então, pessoal, eu produzi um e-book, que é esse daqui, ó, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é justamente sobre conflitos, sobre guerra e de como é essa escalada de poder, quais são os atores, quais os países que participam desses conflitos, dessa guerra que movimentou o tabuleiro da geopolítica até hoje e que influencia as nossas vidas, que a gente vai ver os principais países que eles dominam a economia mundial hoje em dia e vai dando o norte para onde que a gente deve caminhar. Valeu, pessoal? Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, comenta aí, deixa a tua curtida, se inscreve, compartilha, tá? Dá essa força aí. Valeu, para que a gente possa cada vez mais tá melhorando o nosso conteúdo. Valeu, pessoal, até a próxima.